no livro de Gênesis. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1 em diante. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, para você entender o que está aqui sendo proposto. Nós precisamos voltar algumas páginas, para que você entenda tudo o que Deus quer falar com você sobre o homem cauda e o homem cabeça. Louvo a Deus pela sua vida, que você venceu o bom tempo que está lá fora, né? É um bom tempo, porque a chuva também é de Deus, precisamos de chuva, mas às vezes as pessoas transformam isso em um cenário de ficar em casa, né? Que é convidativo a ficar em casa, realmente, mas isso é humanamente falando, porque espiritualmente falando, não, porque espiritualmente falando, Deus se agrada quando você se esforça para estar aqui. Deus fica extremamente feliz quando você se esforça para estar aqui. Então, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus está chamando aqui a Abraão. Olha só: ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você crê que esta é a palavra do nosso Deus? Crê mesmo? Então, desocupe as suas mãos, eleve ela aos céus. Vamos aplaudir ao Rei, porque Ele vive e Ele reina para sempre. Mais forte. Quando você está aplaudindo, glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, um dia Deus olha para um homem que não era perfeito, cheio de falhas, como qualquer outro ser humano, lá em Ur dos Caldeus, um homem que fazia parte de uma família idólatra, pai dele, o senhor Terá, idólatra, a família toda corrompida. Mas Deus olha para Abrão e vê nele algo diferente, porque Abrão tinha uma esposa por nome de Sara, que até então chamava-se Sarai, e a Sarai não tinha filhos, e dentro do costume daquele tempo, o Abrão tinha total liberdade para adquirir ou tomar a segunda esposa, para continuar a sua genealogia, para dar seguimento à sua origem, com seus filhos que ele iria ter. Mas a Bíblia diz que mesmo Abrão podendo fazer isso, sendo tentado por outros homens a tomar a segunda esposa, isso fez ele chamar a atenção de Deus, porque ele não tendo filhos com a esposa que ele amava, ele continuou sendo fiel a ela. A idade vai passando, e Abraão já estava com a idade bem avançada, né? Já tinha tido muitas questões resolvidas, mas ele ainda não havia alcançado a graça de ser pai. E a Bíblia diz então que ele chama a atenção de Deus quando ele continua fiel à sua única esposa. Não era só a primeira, mas a única esposa. Isso chama a atenção de Deus. Ele respeitava a Sara, ele se comprometia com a Sara, mesmo sem ter filhos de Sara. E a Bíblia diz então que Deus olha para ele e fala: Abraão, eu tenho um projeto, eu tenho um plano na sua vida, mas para isso, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E é interessante que isso também reflete para mim e para você. Se a gente quer que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas, nós temos que nos afastar de alguma coisa.
Deus, mesmo Ele querendo fazer algo na nossa vida, se a gente não se afastar de algumas coisas, Ele não faz, mesmo que Ele queira. Se a gente não afastar daquelas pessoas que às vezes que falam besteira, daquelas pessoas que você vê que te atrapalha de alguma maneira, se você não se afastar delas, daquele convívio, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os maus costumes. Então, Deus fala para Abraão: Abraão, eu tenho um projeto na sua vida, mas sai da sua terra, da tua parentela, mais precisamente da casa de teu pai, porque esse povo não quer nada, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, tu serás uma bênção. Não falou que ele ia ser um abençoado, ele ia ser a própria bênção. Aonde ele estivesse, ele seria uma bênção. E essa promessa ainda está sobre a gente. Se você ouvir Deus de verdade, aonde você estiver, você vai ser a própria bênção. Você não vai ser um abençoado, está no passado, você vai ser a bênção, tu serás uma bênção. É isso que lemos aqui. Então, se você assumir esse compromisso com Deus e aceitar o chamado de Deus, você vai ser uma bênção no seu trabalho, uma bênção na sua casa, uma bênção na igreja, porque você será uma bênção. E ele fala: engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E essa promessa ainda está sobre a gente. Se as pessoas quiserem ser abençoadas, tem que falar bem da gente. Então não se preocupe se alguém fala mal de você, porque se alguém quiser ser abençoado, a promessa de Abraão ainda está sobre a gente: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pastores estão falando mal de mim, não importa. Se você crer em Deus e continuar firme com Deus, para as pessoas serem abençoadas, vão ter que falar de você, e bem. E aí ele fala assim, para encerrar essa promessa, essa parte da promessa inicial: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que depois que Deus chama ele, a Sara continuou estéril. E Abraão, quando vai passando o tempo, ele crendo, esperando em Deus, a sua esposa diz assim: vamos dar uma ajuda para Deus, nós vamos aqui dar uma ajuda para Deus, para que venha se cumprir a promessa de Deus. E é o maior erro que Abraão permitiu que acontecesse na vida dele até o dia de hoje. E ela então entrega a escrava dela, por nome de Agar, para Abraão ter relações com ela, para ter filhos. E ela falou: então, o filho dela vai ser meu filho, porque ela é minha escrava, então, ela é minha serva, então, o filho dela vai ser meu filho também aqui em casa. E não foi assim que aconteceu. Prova é que hoje estão lá os árabes hoje, que é uma nação irmã de Israel. Por isso eles não aceitam os Estados Unidos chegar e falar que vai intervir. Eles falam assim: aqui é uma guerra santa, aqui é uma briga de irmãos. Eles falam que a terra é de um e a terra é de outro, porque as duas nações são filhos de Abraão, tanto Israel quanto a Palestina. Então a briga prossegue e nunca vai acabar essa briga, porque o direito é para Israel, o filho da promessa de Abraão. Mas a Palestina, os árabes, são descendentes do filho da escrava. Também tem o pai de Abraão, mas o filho não é para ele, a promessa não é para eles, eles não aceitam. Então, Abraão então foi conivente com Sara neste momento, fraquejou, e gera nesse momento de fraqueza o Ismael. E aí eu volto a abrir um parêntese aqui para mim e para você, trazendo para os dias de hoje. Todas as vezes que a gente precipita e tenta ajudar Deus, a gente gera Ismael, é força da carne. Seja sentimentalmente, a moça que se precipita e casa com o primeiro rapaz, que a primeira moça que tem na frente, tudo, às vezes precocemente, é Ismael. Tudo que você gera precocemente, sem ser da promessa de Deus, você está gerando Ismael, você está gerando força da carne. Então a Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus e disse assim: Abraão, não foi isso que eu te prometi, eu prometi o filho da Sara. E a Sara já muito velha, mais de 80 anos, e a Bíblia diz então que foi, não, é da Sara. E Abraão continuou orando, e quando Sara estava com 90 anos, Abraão estava com 100 anos, e Deus cumpre a promessa. Aos 100 anos, Deus ressuscita o relacionamento íntimo de Abraão com Sara,
e ele novamente tem relação com ela, e ela fica grávida, e Abraão foi pai aos 100 anos, só que nasce o Isaac, que alegria, nasceu Isaac. Abraão com mais de 100 anos, quando o Isaac tinha 20 anos, Abraão já tinha 120, Abraão com 140, Isaac tinha 40 anos, e aí chega a hora de Deus arrumar, né, e dizer assim: Abraão, está na hora do Isaac casar. E aí ele chama o seu servo de confiança, o senhor Eliezer, e fala assim: Eliezer, algumas traduções falam Eliezer, mas eu menciono Eliezer, é a mesma coisa. Eliezer, você vai à terra do meu irmão Naor, da minha terra natal, e você vai procurar entre as descendentes de Naor, né, uma esposa para o meu filho. E é interessante que o Eliezer sai e falou assim: só Deus para me dar, só Deus para me fazer isso acontecer. E aí então o Eliezer junta 10 camelos e vai com a sua comitiva atrás de uma esposa para o filho de Abraão, o rapaz Isaac. Deus quis assim. O critério não era beleza, o critério não era uma moça formosa, o critério, né, se viesse seria bom, mas o critério era aquela que Deus mostrasse para ele. E aí ele chega até a entrada da cidade e vê uma moça dando água para as ovelhas, era a Rebeca. E ele primeiro não chega falando o que era, ele chega e pede água para ele beber, e a Rebeca prontamente dá água para ele beber. E aí a conversa vai se multiplicando. Ele fala assim: eu tenho que dar de beber aos meus camelos. Ela fala: espera que eu vou tirar para o senhor. Hoje a criançada, os adolescentes de hoje não lembram, talvez nem por fotos, talvez, que os poços antigamente não eram de apertar um botão e a bomba jogar água e na caixa d'água, aonde mais, não, era no balde, realmente 10, 15, 20 metros de profundidade, e era puxado na corda com um balde, e trazia uma quantidade pequena até em cima, e descia no balde novamente. E ela então se prontificou para assim: eu vou dar água a todos os seus camelos. E a moça chamada Rebeca, ela tira então água do poço, com toda a boa vontade. A Bíblia diz que ela era formosa à vista, não era esse o critério, mas ela era formosa à vista. E ela então, deu de beber aos 10 camelos. Impressionante que cada camelo, eu estive pesquisando, bebe 120 litros de água aproximadamente. E a Bíblia diz que enquanto os 10 camelos não beberam tudo, os 1.200 litros d'água que ela tirou daquele poço, ela não parou de trabalhar, e ele está lá esperando. Depois ele fala: não estamos precisando de algum lugar que a gente possa ficar, que tenha pasto para os animais. Ela falou: na minha casa tem, meu pai tem. Um lugar para a gente pousar, na minha casa também tem. E ele dobra os joelhos, o Eliezer, e fala assim: Senhor, o Senhor enviou eu no lugar certo, o Senhor me enviou no lugar certo, porque os critérios foram preenchidos. Quando ele chega na casa, né, do seu Betuel, filho de Naor, pai da Rebeca, ele fala: a situação é essa, eu vim com essa missão. Ele paga o dote, né, e conversa que era para ser esposa do filho de Abraão, o rapaz Isaac, e ela vai então com ele. E Isaac chega lá, ficou alegre demais com a Rebeca, ficou feliz demais, mas muito feliz, extremamente feliz. Agora eu vou ter filho com a minha esposa. Só que ela também era estéril. Veja só que a história sempre se repete. Tudo que é promessa às vezes não é tão fácil. E ela então era estéril. E a Bíblia descreve que o Isaac orou incessantemente para Rebeca engravidar. 20 anos, muito anos. E a Rebeca engravida. Só que quando ela engravidou, Rebeca não tinha sossego nem de dia nem de noite, porque havia uma briga dentro dela, havia uma confusão dentro dela. E agora chegamos ao texto que nós queremos mencionar e abordar. A Rebeca, ela perguntou para Deus o que estava acontecendo. Ela nunca tinha ouvido falar que dentro da barriga de uma grávida havia tamanha confusão, tamanha briga, tamanha discórdia.
E ela vai perguntar para Deus. Isso está em Gênesis capítulo 24, parece que no versículo 10. Gênesis capítulo 24, versículo 10. Olha só o que acontece. Não, agora já é o Gênesis 25, 21. Não é isso? Gênesis 25, 21. Aqui está falando da parte ainda de dar de beber aos camelos. E ela pergunta para Deus: olha, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse ela: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar a Deus, ao Senhor. E Deus responde para ela, versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. É o tema do nosso projeto de vida. 2 nações há no teu ventre, Rebeca. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. É a história que nós falamos aqui: um cauda e um cabeça, um rico e um pobre, né? Um abençoado e o outro não, um vitorioso e um derrotado. E aí, o tema do nosso projeto de vida está baseado nas 2 nações que haviam dentro da Rebeca. A Rebeca, ela estava grávida, mas estava passando um momento turbulento, porque havia uma briga dentro dela. E Deus explica tudo: olha, aí dentro tem 2 povos, um rico e um pobre, um forte e um fraco, um cauda e um cabeça. E dentro da igreja, dentro do setor de trabalho, dentro do planeta Terra, existe esses 2 grupos de pessoas: um fraco e um forte, um que é cabeça e um que é cauda. Dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente, vai sempre existir um forte e um fraco. Dentro de qualquer ambiente vai existir um rico e um pobre, um que é vitorioso e um que é derrotado, um que se esforça ao extremo e o outro que deixa a vida levar, faz igual o Martinho Lavila: deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar isso. É o fraco. Então, nós queremos nessa noite iniciar falando a respeito desses 2 meninos que estavam dentro da Rebeca. A Bíblia diz que quando chegou a hora dela dar à luz, o primeiro sai, o Esaú. O Esaú nasceu primeiro, ele venceu a luta lá dentro e nasce primeiro. Mas o Jacó não queria perder a batalha. Quando o Esaú sai e ela puxa as perninhas do Esaú, o bracinho do Jacó também vai junto, segurando o calcanhar do irmão dele. É uma briga, isso é bíblico, é um negócio violento demais. E aí, quando o Jacó vai para ter o seu momento também de passar, ele já passa com o bracinho assim, uma mão para trás e uma para frente. Ele nasceu segurando, ele não aceitava. Mas a primogenitura foi atribuída ao Esaú. E quando uma criança tinha o direito da primogenitura, ele era o mais importante. Numa colheita, o mais importante são os primeiros frutos. Entre os animais, o primogênito é o mais importante. Então, diz a Bíblia Sagrada que todos os direitos eram para o primogênito, Esaú. Nenhum direito havia sobre Jacó, que era o segundo filho, apesar de não ter aceitado ali e saído em segundo lugar. Mas o que significa isso, pastor? Direito de primogenitura era o direito de herdar o dobro da herança. Se tinha 2 filhos, 2/3 ficava para Esaú e apenas 1/3 para Jacó. Então, quem era o primogênito tinha o direito o dobro de herança, tinha mais poder aquisitivo. Por ele ter nascido primeiro, ele também iria decidir a situação espiritual da família.
em toda a descendência. Na falta do senhor Isaque, o Esaú ia tomar a frente e dizer, se ele quisesse ou não, ele dizia, nós vamos adorar este Deus agora aqui, o único Deus, ou adorar a outro Deus. Ele decidia, assim como Josué um dia decidiu assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou também Esaú teria esse direito. Esse Esaú teria o direito de assentar na cabeceira da mesa, ele teria o direito da palavra final. Poderia todo mundo dar a sua ideia, mas a palavra final era do Esaú. Em qualquer hipótese, o Esaú, ele estava ali, né, dominante, porque ele era, né, aquele que deveria tomar. E a Bíblia diz que Isaque tinha uma coisa muito especial com Esaú. Já o Jacó, ele era querido só pela sua mãe. E é interessante que o Esaú gostava de caçar, e era um exímio caçador, perito em caça. E o Jacó era um varão simples, aprendeu a fazer comida com a mãe dele, uma pessoa simples mesmo, muito simples, muito simples. Mas a Bíblia diz que o Esaú, quando Isaque falava para ele de Deus, ele tapava os ouvidos, ele não dava a mínima. E o Jacó, mesmo sabendo que a bênção não era para ele, a Bíblia diz que ele ficava com os ouvidos atentos e pensava, por que não é para mim essa promessa, né? Por que não é para mim? Por que ele nasceu primeiro do que eu? Ele não tinha, na verdade, direito a absolutamente nada. Não bastasse o que fizesse, ele seria sempre o servo do seu irmão. Mas aí, você começa a prestar atenção, que quando passa-se o tempo, os meninos crescem, o Esaú um dia sai para caçar, e tem aquele dia que é da caça e o dia que é do caçador. E a Bíblia diz que teve um dia que o Esaú sai para caçar e ele não consegue nada, ele foi completamente vencido. E depois de algum tempo ele chega em casa cansado, e ele vai e vê do lado de fora da tenda o Jacó cozinhando, fazendo um guisado, um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que aquilo cheirava longe. O Jacó, se ele existisse no dia de hoje, ele ganhava todo o Masterchef que existisse, ele ganharia todos. Poderia colocar qualquer desafio para o Jacó, porque ele era um exímio cozinheiro. Ele aprendeu tudo com a mãe dele. E aí, o Esaú fala assim, olha, me dá o seu guisado. Mas aí ele falou assim, não, eu te vendo. Não, então fala o que você quer. Eu quero o direito da sua primogenitura. Veja bem, nesse texto aqui, o que se enquadra, o que você começa a entender sobre esse assunto. Para Jacó, era a oportunidade da vida dele, e para Esaú, era o momento de permanecer firme, porque ele estava cansado. Analisando o lado do Esaú, nós aqui também, nós, como homens e mulheres de Deus, recebemos pratos constantemente para perder o nosso direito de estar com Deus. Hoje, o direito nosso, né, não é simplesmente da primogenitura. Você pode pensar, essa mensagem não é para mim, porque direito de primogenitura não está falando nada comigo. Ei, era direito de receber a bênção do Pai. Então, hoje, nos dias de hoje, se fôssemos olhar o que significa primogenitura para mim, para você, hoje que estamos aqui em 2021, significa o direito de receber a bênção do Pai, que você não pode abrir mão. O direito de você plantar, colher e desfrutar, de você ser cabeça, de você ser um homem vencedor, uma mulher vencedora. Só que você vai ter que tomar posse disso. E aí, nós, hoje, humanamente falando, como Esaú, todos aqui enfrentam propostas do inimigo, com pratos que querem nos comprar a nossa bênção. Se você olhar, biblicamente falando, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Deus fala que Ele é para nós como Pai. E nunca disse isso para um anjo, para o arcanjo Miguel, para serafins, querubins, nenhum outro ser celestial. Ele falou assim: eu te gerei você, meu filho. Mas para a igreja,
para mim, para você, ele fala isso aqui, olha, eu serei para vós pai, Deus está dizendo lá, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vale um glória a Deus aí, igreja? Hein? Deus, Ele disse para a sua igreja, eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse direito de ser filho de Deus, você não pode abrir mão, porque quem é filho de Deus, ele resiste a qualquer problema. Quem é filha de Deus, resiste a qualquer situação. E eu gostaria de até mencionar aqui sobre esses assuntos. Eu costumo dizer que quem é filho de Deus, ele vence o ainda. Que é isso, pastor? Quem é filho ou filha de Deus de verdade, e não abre mão de ser chamado de filho ou filha de Deus, ele vence o ainda. Que ainda, pastor? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, o teu bordão e o teu cajado me consola. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria mal algum. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ou ainda de Deus, ainda que você tenha problema, ainda que você tenha dificuldade, você vai continuar firme com Deus, porque você sabe que você tem um Deus que é seu pai e não é padrasto, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, um Deus que te amou tanto que enviou o seu filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, um Deus que te escolheu, te nomeou, chamou você das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz, um Deus que está pronto para te abençoar aqui nessa noite, um Deus que manda você não olhar para razões, para as dificuldades, assim, meu filho, eu te tomo pela mão direita, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, um Deus que te ama, um Deus que te conhece, um Deus que diz assim, olha, eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Então, quando você não abre mão disso, pode se oferecer a proposta que for, que você não vai aceitar. Mesmo que vá satisfazer o momento da sua vida, você não vai aceitar em hipótese nenhuma. Essa deveria ser a condição de Esaú. Mas Esaú falou assim, você quer a primogenitura? O que vai me servir primogenitura depois que estiver morto? Estou tão cansado, estou a ponto de morrer, então me dê esse pesado para cá. Ali ele perde a bênção. Não vem falar que Jacó roubou a bênção, não, ele comprou barato. E não vem falar que o crente às vezes ele perde a bênção, não, ele vende barato. Todo crente ele tem a proposta. Satanás às vezes ele de alguma maneira coloca uma proposta atrativa, mas o crente cai porque ele vende barato, ele troca, ele deixa Deus, né, que é uma promessa linda e maravilhosa, por um momento. Então, escute, coisa interessante que você vai começar a entender aqui. A Bíblia diz que o Esaú despreza a sua primogenitura, ele desprezou as coisas de Deus, ele desprezou o direito de primogenitura, ali ele perdeu completamente. E a Bíblia diz então, que Esaú naquele momento, ele foi deixado de lado também, espiritualmente falando, ele perde. Por quê, pastor? Porque hoje está lá a nação de Israel, que era para chamar Esaú. No mapa hoje, você pega no mapa lá hoje, e vê lá, Palestina, vê Israel, né? E era para chamar no mapa lá, Esaú. Todas as vezes que a gente fala assim, Deus de Abraão, as orações, né, que a gente intitula como as mais fortes, Deus de Abraão, Deus de Isaac, ao invés de falar Deus de Jacó, Deus de Israel, era para falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Esaú não entrou nisso. Esaú abriu mão por um prato de lentilha, por um momento só. E às vezes o que Deus tem para a gente é tão grande, é tão maravilhoso, que às vezes a pessoa troca Deus por uma prostituta, por um prostituto, troca Deus por uma facilidade, troca Deus por um momento, e fala assim, não, é isso que eu quero agora, é isso que vai me satisfazer agora. Isso satisfaria ele por um momento, um prato de lentilhas. Todas as vezes que você vê uma coisa que está tirando você da presença de Deus, você pode já descrever, eita, prato de lentilha, hein? Lentilha pura lentilha. Então, veja bem, não foi Deus que arrancou ele da promessa,
Foi ele mesmo que, com a sua atitude, no momento de cansaço, ele joga fora. Só que ele se arrepende. Ele se arrepende. Se arrepende. Porque chega no dia de Isaac abençoar o filho primogênito. Isaac não está sabendo de nada, né? Ele fala: Esaú, sai para caçar, e depois que eu comer da sua caça, eu vou te abençoar. Isaac já velho, cansado, enxergando pouco, e o Jacó chega na frente. E Jacó sabia que tinha comprado. Jacó sabia que também, naquele momento, é direito dele, mas não foi ali que Esaú perdeu a bênção. Esaú perdeu a bênção lá atrás, quando ele vende, por livre e espontânea vontade. Mas o Jacó então foi abençoado na frente, e todas as bênçãos que ia vir para Esaú, veio para Jacó. E é impressionante que Jacó, tudo que ele viu Isaac falar para Esaú, ele falava: podia ser comigo. Ele almejava, apesar dele não nascer primeiro, ele ser o segundo filho, apesar de estar segurando o calcanhar do irmão, a Bíblia diz que ele queria ouvir as coisas espirituais. Ele já dava sinais que queria ser um homem cabeça, desde que ele nasceu. Primeiro sinal de que uma pessoa está se tornando um homem cauda ou uma mulher cauda: essa pessoa não dá valor às coisas espirituais. É aquele negócio assim: se der eu vou na igreja, talvez eu vou, eu ouvi a mensagem, eu tô, sabe, eu até gosto, se mandar bater pau eu bato, se mandar levantar eu levanto, mas é assim, eu faço o que os outros estão fazendo, eu sou aquele negócio assim. Então, é um sinal de que a pessoa está caminhando para se tornar um homem cauda ou uma mulher cauda. Porque existe uma frase que eu carrego desde quando eu me converti. É assim: enquanto as coisas de Deus não significarem nada para você, as suas coisas também não significarão nada para Deus. Enquanto você achar que pecado é coisa simples, todo mundo peca, não tem problema, se compara com outras pessoas, você está predestinado a se tornar um homem cauda ou uma mulher cauda. O pai de Esaú, o senhor Isaac, cansou de pregar para ele, explicar para ele as histórias de Abraão, as histórias do próprio Isaac, que multiplicou o seu patrimônio 100 vezes em um só ano. Meu filho, serve a Deus, para Deus te abençoar também. Entrava no ouvido e saía no outro. Como a igreja, que ouve tantas palavras, tantas promessas, e às vezes ouve-se, passa no ouvido, sai no outro. Esse culto não acaba, o pastor está falando muito, o culto podia terminar mais cedo, podia ser só de 7 às 8, não, até 9 horas está muito. Não está dando valor, não está caminhando. Então, um homem cauda, uma mulher cauda, não prioriza as coisas de Deus. É claro que eu sei que às vezes alguém não vem porque está passando mal mesmo, alguém às vezes não consegue nem levantar da cama. Eu entendo, compreendo, e Deus também entende, mas às vezes há um pouco de comodismo. Quantos que estão bem hoje, mas muito bem, nessa da pandemia, falam: eu acompanho só online mesmo, eu acompanho só online mesmo, só online tá bom, eu vejo só em casa. Pessoa, mas trabalha, ele trabalha, na academia ele vai, na academia ela vai, e tudo e tal, mas não, só acompanha online. Então veja bem, primeiro sinal que uma pessoa dá, que ela está se tornando, ela está caminhando para ser um homem cauda, uma mulher cauda, é desprezar as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Esaú. Segunda coisa, segundo sinal que a pessoa está se confirmando que ele será um homem cauda, é na hora da carência, na hora da necessidade, na hora da sua necessidade física, humanamente falando. No momento ele esquece das promessas de Deus e ela quer resolver aquele momento naquela hora. Foi o caso de Esaú, pequenininho, desprezava as coisas de Deus, mas quando grande, também desprezou e trocou a sua primogenitura por um guisado, na hora da carência, E você vê que foi tudo que ele precisava, era de uma comida naquela, parecia que era tudo que ele precisava. E às vezes, quando você olha para a situação de uma pessoa, a pessoa pensa assim: tudo que eu preciso é fazer isso. Aquilo entra tanto no coração daquela pessoa, que a pessoa pensa: tudo que eu preciso é aquele momento. E aí
ela age ela não está agindo pela razão, mas sim pela pressa de satisfazer aquele momento, de resolver aquele momento, olhando só o agora. Essa pessoa está confirmando que ela vai se tornar, está se tornando um homem cauda, uma mulher cauda. Terceiro sinal que uma pessoa está se tornando um homem cauda e uma mulher cauda: ele vive em função de fazer não o que ela quer, mas sim o que as pessoas não querem que ela faça. Vou repetir. Terceiro sinal de que uma pessoa, ela se tornou uma pessoa cauda, um homem cauda, uma mulher cauda: ele vive em função não de fazer o que ele quer, mas sim do que as pessoas não querem que ela faça. Exemplo: uma moça fala assim: eu vou casar para fazer raiva no meu pai, eu vou casar para fazer raiva na minha mãe, também não queria, eu vou fazer. Então, ela não casa por amor, ela não casa porque ela está apaixonada, ela não casa porque foi interesse dela, ela casa porque na cabeça dela ela está atrapalhando. O que o Esaú fez? Quando o Esaú, ele perdeu a bênção, ele pensou da mesma maneira. Ele era um homem cauda, ele falou: quer saber, o meu pai não tem como ter paz com Ismael, o irmão dele, o filho da empregada, os árabes. O meu pai Isaac é o filho da promessa, mas Ismael não, Ismael estava em outro local. Então o meu pai falou que nunca para me tomar mulher lá que descendente de Ismael, eu vou lá casar com a filha de Ismael, eu vou lá casar com a descendente de Ismael. E Esaú vai lá e casa exatamente com a filha de Ismael, porque ele era um homem cauda, porque ele não pensava nas suas próprias realizações. Então, um abismo puxa outro abismo. Quando a pessoa é uma pessoa cabeça, ele não faz, né, porque a outra pessoa quer. Ele na verdade, ele tem que entender o que é bom para ele. Mas quando a pessoa, ela vive em função de não é o que ela quer fazer, mas sim o que a outra pessoa não quer que ela faça. O Esaú fez isso. O Esaú foi lá e procurou para casar com uma descendente de Ismael, que não servia a Deus. Mas não é porque ele gostava, não é porque ele achou bonita, não é porque ele se interessou por ela, não, é para fazer raiva no senhor Isaac, porque na cabeça dele o senhor Isaac estava errado. Um homem cauda, uma mulher cauda, acha defeito em tudo. Um homem cauda, uma mulher cauda é vingativa, não perdoa. Um homem cauda, uma mulher cauda, ele deveria pensar diferente, ele deveria pensar no que é melhor para ele, mas ele pensa não no que é melhor para ele, no que ele vai fazer para prejudicar aquela pessoa. Então, eu gostaria que você entendesse, gostaria que você prestasse atenção, em nome de Jesus. Esse projeto de vida, ele veio para despertar a igreja, ele veio para mostrar que dentro de nós tem esses dois tipos de pessoa. Dentro de você tem essas duas ações. Dentro de você tem o bem e o mal. Por isso que Deus deu livre-arbítrio. Dentro de você eu coloco, né, a bênção e a maldição. A bênção quando ouvi, a maldição quando não ouvi. Diante de você eu coloco a bênção e a maldição. A bênção quando ouvi, a maldição quando não ouvi. Mas dentro de nós já nasce coisa ruim, sim ou não? Nasce. Você tem que tirar. Já falei isso aqui inúmeras vezes, várias vezes, muitos anos eu falo isso, mais de 10 anos eu falo isso. Um dia um pai deu um canteiro para o filho e falou assim: meu filho, vou plantar para você aqui couve, alface, almeirão, tudo isso aqui, você cuida desse canteiro. E aí o menino percebe que estava crescendo as verduras, estava regando, estava cuidando, estercando, e aí junto com as verduras nasciam também vários matinhos. Alguns dão até nome, eu não sei se eu posso falar, que eu não entendo, mas dão o nome de tiririca, e nasce aquilo, né, que atrapalha. Aí o menino procurou o pai dele e falou assim: ô pai, eu queria perguntar ao senhor, você não tem jeito de fazer nascer só a verdura e não nascer os matinhos aqui não? E aí o pai falou assim: não, meu filho, esse canteiro representa o nosso coração. Todos os dias nascem coisas boas e nascem coisas ruins.
Todo dia a gente é provocado, talvez de alguma maneira, a ficar com raiva de alguém que nos fez raiva. Sim ou não? As pessoas nos faz raiva ou não? Faz raiva. E muita raiva. Ah, faz muita raiva. E muita raiva. E muita raiva. Às vezes a gente ouve frases que magoam. Você fala assim, eu não merecia ouvir isso, seja com o esposo, com a esposa, que magoa, que deixa para baixo. O cara esforça e põe tudo dentro de casa, a mulher fala, isso não vale nada, isso não dá para nada. Você imagina a cena, quem passa isso. Ou ao contrário, a mulher se esforça para fazer a melhor comida, o homem só reclama e fala que está ruim, e fala que isso e aquilo outro, hein? Aí a pessoa que ouve que está injustiçada, nasce no coração dela, o que? O desejo de falar um montão de coisa, o desejo de guardar mágoa, o desejo de também revidar, o desejo de falar assim, quer saber, eu vou falar muita coisa, vou falar poucas e boas, eu vou fazer muita coisa. Não, sim ou não? Claro que é. Então, dentro de cada um de nós tem duas nações, uma forte e uma fraca, uma rica e uma pobre. Dentro de cada pessoa, ele pode pensar, eu vou vencer, é o forte. Ou pensar, eu vou ser um derrotado, eu vou ser um fracassado, eu nasci para perder, eu sou um zero à esquerda, nada dá certo, lá em casa eu fui humilhado, fui abandonado. Ou pensar, Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, eu vou vencer, nada me para, eu sou a Deus vivo, o meu Deus é todo poderoso, e se Ele está comigo, Ele prometeu, aonde eu colocar a planta dos meus pés vai ser abençoado, Ele prometeu que diante de mim tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. E aí o primeiro obstáculo, ele fala, não, a promessa é porque não pode ficar fechada, a promessa é que diante de mim tem a porta aberta, e ninguém, Ele não salvou ninguém pode fechar a porta que Deus colocou diante de mim, está aberta. Esse é o homem cabeça. O homem cauda pensa, está difícil, está complicado, eu não consigo, é a crise, olha, é tão difícil, nada dá jeito, só fala que está aumentando o combustível, só fala que está isso. Esse é o homem cauda, a mulher cauda, não vai dar, não vai ter jeito, vai piorar ainda mais, está complicado. O homem cabeça pensa assim, Deus está comigo, a luta pode ser grande, mas o gigante vai cair por terra, o problema vai cair por terra, a provação vai ter que sair da frente, porque eu te dou um recado, inimigo, eu te dou um recado, testa rachada, eu te dou um recado encardido, ou você sai da minha frente, ou eu vou passar por cima, porque na minha frente você não pode, e não vai ficar, porque comigo está o general da peleja, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o grande El Shaddai, o todo-poderoso. Você vai deixar nascer de você o homem cabeça, a mulher cabeça, porque vai nascer todos os dias, né? Vai tentar nascer o homem cauda e a mulher cauda. Você acorda pela manhã, você conversar com o vizinho, então de tomar uma decisão, você nem vai, você nem faz. Ah, não, já fiz, deu errado. Não, já fiz, deu errado. Você não sabe que esse conselho é para você. Então, você quer vencer, seja em que área for, sentimental, espiritual, financeiro, profissional, na área da saúde. Ah, mas o médico falou que não dá. Ei, em nome de Jesus, a última palavra quem dá é o Todo-Poderoso. Não importa o diagnóstico, não importa, né, se está todo mundo contra você, seja contra tudo e contra todos, fala assim, Deus está comigo. Esse é o homem cabeça, é a mulher cabeça. Então, deixa eu te falar um negócio. Vamos para Jacó agora? A Bíblia diz que Jacó foi abençoado por Isaac. Ele se tornou herdeiro da promessa. Ele se tornou, né, alguém que priorizava Deus. Mesmo que ele teve falhas, mesmo que ele teve erros. E um dia ele faz uma oração e faz um voto. Quem é de Deus, ele sabe que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de manhã, repousar à tarde. Não é isso que fala o Salmo? Então é realmente, se o Senhor não fizer, nada acontece. Então Jacó, os momentos mais difíceis da vida dele, quando ele estava indo, né, fugindo do seu irmão, para ir para a casa de Labão, né, que era tio dele, ele faz uma oração. E nessa oração ele menciona o que eu trouxe para a igreja. Gênesis capítulo 28,
versículo de número 16, deixa eu ver. Gênesis, capítulo 28, acho que é o 20, né? Gênesis 28, 20. Gênesis, capítulo 28, versículo 20. Olha o que está escrito, olha. O Jacó faz um voto, olha, versículo de número 20. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Já vai jogar na tela agora, para você que ainda não viu. Preste atenção, o que um homem cabeça faz? Mesmo que ele está vivendo um momento difícil, esse homem aqui estava nesse momento desempregado. Era um homem cabeça, mas estava desempregado. Ele era um homem cabeça, mas estava com um problema na família. Era um homem cabeça, tinha um sonho de ter uma esposa, mas estava solteiro. Era um homem cabeça, mas não tinha um passarinho para dar água, porque ele estava sem nada. Ele sai às pressas de casa, mas ele é um homem cabeça. Quem é um homem cabeça, não importa as suas condições. Talvez você está aqui hoje sem condições. Talvez você está aqui hoje dizendo, pastor, eu não tenho hoje, né, um vocabulário muito popular e antigo, diz assim, eu não tenho um tostão furado, eu estou abaixo de zero, eu estou negativado, eu estou desempregado, eu estou, né, passando os momentos difíceis, eu não consegui ainda alguém que me fizesse feliz, nem consegui fazer ninguém feliz, eu estou doente, eu estou enfrentando um momento dificílimo, está complicado, em casa nada dá certo, ou eu não estou combinando com a esposa, ou eu não estou combinando com o marido, eu não estou combinando com o filho, eu não estou combinando com os pais, está complicado, está difícil, mas se você é um homem cabeça, uma mulher cabeça, você faz um voto, fala assim, olha, quer saber? Eu vou servir a Deus, e Deus vai fazer por mim, Deus vai trabalhar por mim, em nome de Jesus. Enquanto o irmão dele, o rapaz chamado Esaú, vai só pensar em fazer raiva no pai dele, casando com a filha de Ismael, o Jacó, né, que depois teve o nome trocado para Israel, que está lá hoje a nação de Israel, a mais potente nação de Israel, e a mais inteligente nação do mundo. Você sabia? Nenhuma nação é mais inteligente do que a nação de Israel. Ainda ontem eu assistia, né, pela manhã, antes de viajar, 6 e pouca da manhã, parece, à noite que eu voltei, acho que é à noite, assistia lá uma programação que estava passando, que Israel agora inventou balões queriam purificar a atmosfera, aí vai soltar balões para purificar, eles estão estimando recolher não sei quantos milhões de quilos de metros cúbicos de ar, né, que atrapalha a camada de ozônio, que aumenta, né, o buraco da camada de ozônio, para recolher o ar ruim da atmosfera, pelo menos sobre Israel. Todas as vezes que eles vão inventar alguma coisa, é Israel que inventa a melhor vacina, tudo, as melhores armas, os melhores exércitos, as pessoas mais ricas do mundo, quem são? Israel. Mas na contabilidade da ONU é os Estados Unidos. Nunca é. Se Israel tirar os investimentos que tem lá nos Estados Unidos quebra. Só você pegar, se você pegar, aonde ele chega eles reinam. Silvio Santos é o quê? Judeu. Onde chega eles reinam. Aonde chega eles são chamados para ser cabeça, não cauda. Não tem jeito. Se você olhar Israel, eles não têm medo de negociar, porque eles sabem que Deus restitui. Eles não têm dificuldade com eles, porque eles são cabeça. E agora o Jacó faz um voto. O Israel aqui, olha. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele fez um voto de ser fiel a Deus. Um voto, ser fiel a Deus. Eu vou ser fiel. O homem cabeça, a mulher cabeça faz isso, porque ele sabe que se ele estiver no altar de Deus, Deus vai honrar. 20 anos se passam, né? Jacó fica mais rico do que o seu próprio patrão, porque Deus estava com ele. E Deus
lembra ele do voto. Deus lembra ele do voto. Por que que ele estava ficando rico daquele jeito? Por que que ele estava tão próximo daquele jeito? Deus lembra ele que a situação era porque ele estava firme com Deus. Olha só, vamos ler comigo? Gênesis 31, 13. Gênesis 31, 13. 20 anos depois. 20 anos se passam. Deus não esquece. Gênesis 31, 13. 20 anos se passam e Jacó está mais rico que o próprio patrão. Sabe por quê? Ele é um homem cabeça. Mesmo meio reveses. Olha lá, olha. Deus dizendo para ele: Jacó, eu sou o Deus de Betel. Betel foi aqui, ó, Gênesis 28, 17. Ó. Betel é a cidade. É o local onde ele fez esse voto aqui, ó. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Eu sou Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, uma pedra, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te para lá, a terra da tua parentela. Então, Deus lembrou do voto. E Jacó foi extremamente injustiçado pelo seu sogro, o senhor Labão, que ele casa, né, com a filha do Labão. E a Bíblia diz então que o Jacó, ele teve o salário mudado 10 vezes. E isso está escrito aqui, olha, Gênesis 31, 7. Só voltar ao versículo 7 ali, o 8. Olha, versículo 7 e o 8. Está ali Gênesis 31. Olha o que ele está falando com as mulheres dele. Olha. Mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Foi o que eu escrevi? 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quem que vai livrar você do mal? Você mesmo. Quem que vai livrar o homem ou a mulher do mal? Alguém que dá uma desperta para cima de você? Quem? Só Deus. Só Deus podia livrar o Jacó disso, porque eu era patrão dele, e ele mudou o salário dele 10 vezes. Não vou entrar nesse assunto agora aqui, estou te explicando só superficialmente, mas ele tinha feito um voto a Deus lá atrás, de ser fiel a Deus. O homem cabeça, ele faz um voto a Deus, ser fiel a Deus em tudo. Versículo 8, quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, que está falando da cria das ovelhas, então todos os rebanhos davam salpicados. Quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os listrados davam, todos os rebanhos davam listrados. Versículo 9, assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. Então, quando alguém é de Deus de verdade, Deus ele não permite que ele pereça. Deus não permite que as pessoas consigam enganá-lo. Pode até tentar, pode até dar um desperto para você, para cima de você, mas se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você. Seja um homem cabeça, faça um voto de ser fiel a Deus. Seja uma mulher cabeça, faça um voto de ser fiel a Deus, porque se você insistir em desprezar as coisas de Deus, a vida vai passando, e os seus projetos vão ser frustrados. Coloque sobre os seus pés, o diaconato pode ficar onde está também, só coloque sobre os seus pés, todo mundo feche os seus olhos. Nós vamos agora, em nome do Senhor Jesus, fechar os nossos olhos, porque Deus, Ele está neste lugar, Ele conhece os nossos problemas, as nossas queixas, a nossa dificuldade, e haverá um milagre dentro de você. Gostaria que você, em nome do Senhor Jesus, não deixasse esse momento passar, mas pelo contrário, entenda que haverá um milagre dentro de você.